Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, paz seja convosco, amém. Vou aguardar os nossos irmãos chegarem, amém, para que viemos dar início ao nosso estudo de hoje, Ética Cristã. Já tem a primeira pessoa conosco, Deus abençoe, amém. Graças a Deus. Daqui a alguns minutos vamos dar início, sejam todos bem-vindos, amém, para a glória do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, meu amigo pregador Gediel Soares. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. Graças a Deus.
para esse momento de comunhão e de ensino da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Os nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Amém? Desde já quero pedir a sua colaboração. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos na página, tá bom? Convidando a sua família para estar conosco nessa tarde, tá bom? Será uma tarde edificante e amanhã será o último dia, tá bom? Está aí o próximo tema de amanhã. Será um tema abençoado, tá bom? É que nem eu digo, meus irmãos, há muitos que não conseguem ficar 1 hora em uma live de estudo, mas conseguem ficar 2, 3 horas em uma live de revelações. Eu quero dizer para você que o que vai edificar não é revelação, o que vai edificar é a Bíblia Sagrada, tá bom? E eu peço que você fique conosco, amém? Sintonizado aí, tá bom? Deixe o seu comentário, tá bom? Seu nome, tá? A cidade da onde você está, tá bom? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Já quero pedir para vocês aí, por gentileza, pegue a sua Bíblia, um caderno e uma caneta, tá bom? Que os irmãos vão precisar. Eu fiz algumas anotações hoje pela CPAD e eu tenho aqui alguns fundamentos que eu quero aplicar no estudo também dessa tarde, tá bom? Graças a Deus. Vamos orar, amém, para darmos início ao nosso estudo. Graças a Deus. E eu creio que será edificante para a glória de Cristo. Convido você a orar comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos reunidos diante a Tua presença para mais um momento de comunhão, Senhor, de estudo, Pai, da Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos guiar mais uma vez. Ó meu Deus, neste momento de aprendizado, meu Pai, da Tua palavra. Ó Deus, venha, Senhor, abrir o nosso conhecimento de uma forma, Senhor, poderosa, para que possamos, meu Pai, a cada dia entender a Tua palavra, Senhor, e estarmos fundamentados nela. Ó Deus, porque a maior revelação, meu Pai, é a Tua palavra. Vivemos, Senhor, em um tempo onde muitos estão deixando, meu Pai, a Sagrada Escrituras, os ensinamentos bíblicos, ó Pai, para seguir a teorias de homens, Senhor. Pai, mas nós, como igreja do Senhor, precisamos estar fundamentados, meu Pai, na Tua palavra. Ó meu Deus, e eu peço, Senhor, a Tua graça. Espírito Santo do Deus eterno, toma, Senhor, a cada vida que vai estar participando conosco. O nosso irmão, Pai Gediel Soares, que já está conosco também nessa live, para esse momento de estudo. Graças te dou pela vida, Pai, do teu servo, que sempre, Senhor, está conosco, meu Pai, aprendendo junto conosco a tua palavra. Abençoa ele, a sua família, poderosamente. Ó Pai, toma cada servo, servas que vão estar também assistindo esta mensagem após o encerramento, e aqueles que vão estar participando, ó Pai, no decorrer desse estudo. Meu Deus, que precisamos, porque nós precisamos a cada dia, Senhor, a andar como igreja, meu Pai, tendo a cada dia, Senhor, uma vida de conduta, Senhor, uma vida de compromisso com a Tua palavra. Ó Senhor eterno, que nós possamos a cada dia, ó Pai, ter a nossa mente renovada, Senhor. Que viemos a cada dia, meu Pai, ter a nossa visão, Senhor, firmada em Tua palavra. E eu acredito, Senhor, que o Teu nome será glorificado nessa tarde. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma a direção, Senhor, desta aula, desse estudo, meu Pai. Nesses poucos minutos, ó Pai, que estaremos reunidos. Eu acredito, meu Pai, que irá trazer vida sobre nós, fortalecimento sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.
Vamos lá ao nosso estudo nessa tarde para a glória de Cristo. Como eu disse, meus irmãos, aí no comentário acima do vídeo, o tema a qual estaremos se referindo nessa tarde é sobre ética cristã. Desde já eu peço a tua colaboração, amém, nessa aula, nesse estudo, a gravar no teu coração os ensinos e aquilo que estará sendo aplicado, amém, nessa tarde de hoje, para a glória de Cristo Jesus. O tema base que eu quero fazer a leitura está no Sagrado Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no 5º capítulo, amém? Capítulo 5 de Mateus, versículo é o de número 1º. 5º capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, versículo de número 1º. Amém? Vamos ler até o versículo de número 13 para a glória do Senhor. Assim nos diz o texto sagrado, meus irmãos. E vendo as multidões no monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo-chave, meus irmãos, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Aqui é uma pergunta de Jesus para aquela multidão. Jesus estava dizendo para a multidão: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Aqui Jesus está referindo sobre o homem, amém? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, amém? Gostaria que você frisasse esse versículo aí na sua Bíblia, amém, meus irmãos? Vós sois o sal da terra, graças ao Cordeiro de Deus. Meus irmãos, para darmos início à nossa aula bíblica, amém, quero trazer esse ensino baseado somente dentro da Bíblia. Quero ser fiel à palavra de Deus, não quero acrescentar
e também não quero tirar nada. Quero apenas pregar o que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Porque sabemos, meus irmãos, se nós tirarmos algo da Bíblia ou acrescentarmos, o Senhor irá, naquele dia, requerer isso sobre nós. E saberemos que todo aquele que acrescenta ou tira algo da Bíblia, o Senhor vai acrescentar as pragas que estão escritas neste livro. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós não estivermos fiéis ao texto bíblico, sabemos que a ira de Deus vem sobre nós, amém? Ainda mais quando ensinamos a palavra de Deus. Então é importante tudo que nós formos fazer, ensinar, pregar, exortar, precisamos estar fundamentados dentro dos princípios bíblicos. Isso também é uma ética, viu, meus irmãos? Ser fiel à palavra, não tirar e não acrescentar nada. O servo de Deus, o ministro da palavra, precisa ser fiel àquilo que está escrito. Amém? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Observaremos que no capítulo 4 de Mateus, no versículo 25, diz assim, para darmos início ao capítulo 5. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galileia e Decápolis, e de Jerusalém, e da Judeia, e da além do Jordão. Então vamos observar, capítulo 4 de Mateus, versículo 24, diz assim também: a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, ele os curava. Pois bem, meus irmãos, observaremos que grande multidão de pessoas seguiam a Jesus por causa da sua fama e por causa do ministério que estava se espalhando pela Síria, pela Galileia, por Jerusalém e da Judeia, além do Jordão. O ministério de Jesus estava se propagando de uma forma extraordinária. E observaremos, meus irmãos, que a Bíblia nos diz que uma grande multidão está vindo atrás de Jesus. A multidão está seguindo a Jesus. Grandes multidões de pessoas da Galileia e de Decápolis e de Jerusalém. As pessoas estavam vendo os milagres extraordinários que Jesus fazia, cego via, morto era ressuscitado, pessoas que estavam acometidas de doenças eram curadas pelo poder da palavra, e as pessoas traziam pessoas enfermas até Jesus, para que Jesus pudesse curar as pessoas das enfermidades. Observaremos, meus irmãos, que a multidão está reunida, e vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Observaremos que a multidão estava querendo ouvir a palavra. Os discípulos de Jesus também se aproximam dele. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai abrir a sua boca e ele vai começar a ensinar. Observe aqui, meus irmãos, que é um grande ponto de nós entendermos. Jesus, ele abre a sua boca e começa a ensinar. Ele vai começar a ensinar os seus discípulos e vai começar a ensinar aquela grande multidão a ser prudentes. Observe, meus irmãos, a multidão estavam necessitadas de ouvir a palavra de Jesus. Em Amós, capítulo 8, versículo de número 11, a Bíblia diz que Deus enviaria fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a sua palavra. Então, aquela multidão estava precisando da água viva.
Aquela multidão estava precisando do pão vivo que é Jesus. Estavam precisando de ouvir e ser alimentados pela palavra. Aquela multidão precisava agora serem transformados pela palavra. Aquela multidão precisava agora ouvir os ensinamentos de Jesus. Observe, meus irmãos, que o capítulo 5, meu amigo Gediel Soares, é o ensinamento que Jesus está trazendo àquela multidão. É o ensinamento que Jesus está trazendo para os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele veio para ensinar. Quando Jesus veio à terra, meu amigo Gediel, ele veio para ensinar ao povo a viver uma vida de conduta e comunhão com Deus. O ministério de Jesus está mais em palavras do que em milagres. Exatamente. O ministério de Jesus está mais em palavras de ensino do que milagres. O ministério de Jesus está mais em ensinar o povo a ter conduta do que curar. Por quê? Porque Jesus, ele tinha alegria de ensinar. O ministério de Jesus estava fundamentado em curar. O ministério de Jesus estava fundamentado também em ensinar. Mas observaremos que Jesus queria ensinar a multidão do que curar, meus irmãos. Por quê? Observaremos que quando o evangelho ele entra na alma do homem, ele vai o quê? Gerar cura espiritual. Então observaremos, Jesus queria ensinar aquela multidão a ter ética, a ter postura e a ter uma vida de comunhão com a palavra do Senhor. Jesus, ele vai abrir a sua boca e vai dizer: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus está dizendo para a multidão: abençoados sois vós que têm o espírito reto e prudente para se aproximar diante a presença de Deus. Porque, meus irmãos, Jesus está dizendo: vocês que têm o espírito limpo, vocês que têm uma conduta prudente, vocês verão o reino dos céus. Então Jesus estava dizendo: para vocês verem o reino de Deus, vocês precisam ter conduta. Ou a dizer, Jesus estava dizendo, vocês precisam se separar do mundo, vocês precisam abandonar o mundo, vocês precisam abandonar as coisas da carne, vocês precisam abandonar o egoísmo, abandonar a mentira, abandonar o engano, para que vocês venham ver o reino de Deus. Então observe, Jesus estava orientando aquela multidão a ter uma conduta espiritual, meus irmãos. Observaremos que Jesus está ensinando a multidão a ter sede pela palavra de Deus. Jesus está ensinando a multidão a ter sede pelos princípios bíblicos. Observe, meus irmãos, que o povo de Israel padeceu no deserto. Por quê? Porque o povo não queria ouvir a palavra de Deus. O povo não queria estar fundamentado nas palavras de Deus. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Moisés vai dizer ao povo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, meus irmãos. Observe que o homem que não tem conduta, ele não vai querer dar ouvidos à palavra que sai da boca de Deus. Vivemos hoje um tempo onde as pessoas estão deixando de ouvir as palavras de Deus para poderem viver na rebeldia. As pessoas querem viver os prazeres do mundo. As pessoas querem viver fundamentada com a sua mente nesse mundo. E sabemos que a própria Bíblia diz que o mundo já és do maligno, meus irmãos. O mundo já és do inferno, o mundo já és de Satanás. A própria Bíblia nos relata isso.
observaremos que Satanás ele tem cegado a mente de muitas pessoas neste século a qual vivemos. Satanás tem cegado a mente de muitos crentes, a visão de muitos crentes, para que não venham viver uma vida de poder na presença de Deus. O que ele quer é afastar o homem de Deus. O que ele quer é afastar o homem da palavra de Deus para ele injetar as tuas teorias na mente do homem. Mas Jesus, meus irmãos, é diferente. Ele vai querer injetar os princípios bíblicos na mente daquele povo. E nós temos que entender que Jesus continua injetando em nós os ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Ele continua injetando a cada dia sobre nós, meus irmãos, as verdades do reino. Porque quando fala de ética, é nós termos a mente transformada, é nós termos a mente renovada. Para quê? Para que viemos experimentar a boa e perfeita vontade agradável de Deus, meus irmãos. Observe que o homem que não ouve as palavras de Jesus, ele terá a sua mente focada nos prazeres da carne, nos prazeres da terra. A Bíblia diz, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, sejais imitadores de Deus como filhos amados. Observe, aqui é um grande ponto de anotar. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Paulo está orientando a igreja de Éfeso a ter conduta. Olhem para mim e vocês verão o meu testemunho. O meu testemunho é seguir a Cristo. O meu testemunho é agradar a Cristo. Então Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, assim como eu imito a Cristo, sejais também imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filhos amados. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós imitamos a Cristo, o nosso coração ele é transformado pela mensagem de Deus. Porque quando a nossa mente é transformada, quando nós imitamos a Cristo, as nossas atitudes são totalmente diferentes. Nós pensamos diferente, andamos diferente, falamos diferente, pensamos diferente. Por quê? Porque a nossa vida não está nas coisas terrenas, mas a nossa vida está fundamentada nas palavras de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina os meus caminhos. Observe, meus irmãos, Jesus ele estava acendendo aquelas pessoas com a lâmpada da verdade. Aleluia! Jesus estava acendendo aquelas pessoas com a lâmpada do evangelho. Jesus estava calçando aquela multidão, calçando os seus discípulos com as sandálias do evangelho, para que o povo viesse caminhar, para que o povo viesse prosseguir, para que o povo viesse prosseguir, viesse vencer as tentações, viessem vencer os pecados. Por quê? Porque assim como os profetas também passaram perseguições, aquela multidão também ia passar perseguições. Os discípulos também iam passar perseguições. Então Jesus ele vai ensinar aquela multidão a ter conduta, meus irmãos. O próprio Jesus ele vai dizer, abençoados mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está dizendo, vocês precisam olhar para mim. Olhe bem para mim, eu sou manso e humilde de coração. Vocês precisam seguir o meu exemplo. Então observe, o cristão ele precisa ter essa ética, ser manso, meus irmãos, ser prudente, porque vivemos hoje um tempo onde há muitos obreiros arrogantes, onde há muitos obreiros soberbos, onde há muitos obreiros que fecham a cara quando o irmão chega na igreja.
Há muitos obreiros que têm ciúme. Há muitos obreiros que têm inveja do seu irmão que está crescendo no ministério. Há muitos obreiros que têm inveja do sucesso do próximo. Por quê? São obreiros, meus irmãos, que não têm ética cristã. São obreiros somente de carteirinha, mas de espiritualidade estão vazios, meus irmãos. Há muitos obreiros que são obreiros de carteirinha, mas só que espiritualmente estão vazios, meus irmãos. Estão vazios da presença, estão vazios da palavra, estão vazios da doce comunhão do Espírito Santo. Então entenda, Jesus ele vai querer aplicar aquela multidão aos seus discípulos a terem raiz, a terem uma vida de oração. Abençoados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoado aqueles que têm fome pela palavra de Deus. Abençoado é aqueles que vivem na justiça verdadeira. Meus irmãos, a justiça que está se referindo aqui às palavras de Jesus não era uma justiça de você ter raiva do seu irmão e querer ver a morte dele. Não é essa justiça que Jesus está ensinando. A justiça que Jesus está ensinando é uma justiça de prudência. É uma justiça, meus irmãos, de intimidade. É uma justiça de conduta. Aleluia. Exatamente, meu amigo Gediel Soares. Tudo é vaidade. As pessoas que têm arrogância vivem na vaidade. As pessoas que vivem na mentira vivem na vaidade. Por quê? Esses tais não querem estar fundamentados nos princípios bíblicos, meus irmãos. Observe que hoje o culto de ensino está sendo hoje escasso em muitos templos, meus irmãos. Hoje vemos culto do tapete, culto do fogo, culto da roda de fogo, e hoje um culto de ensino bíblico em muitos lugares não está tendo. Por quê? Porque o povo está esfriando a sua fé. A Bíblia diz que o amor de muitos iriam se esfriar. O amor de muitos iriam se esfriar neste tempo a qual vivemos, meus irmãos. Não só nesse tempo, mas no século XVIII, no século XIX, no século XX. Também havia pessoas mortas espirituais. E como que o homem vai acordar para a realidade? É ele tendo conduta. É ele tendo princípios, meus irmãos. Observe, abençoados puros, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando fala de um coração puro, é de um coração prudente, meus irmãos. É de um coração que não se embriaga com vinho da contenda. É de um coração que valoriza tudo aquilo que Jesus ele diz na tua palavra. Aleluia. Por quê? Porque quando nós somos o templo do Espírito Santo, meu amigo Gediel Soares, então nós precisamos entender, o Espírito de Deus habita em nós. Mas observe que Jesus está dando aquele ensinamento para aquela multidão. Então antes de Jesus selar, antes de Jesus subir para o céu, antes do Espírito Santo vir sobre a terra, Jesus primeiro aplicou os princípios, aleluia, na mente e no coração daquela multidão. Por quê? Porque a transformação não começa primeiro no coração. A transformação começa primeiro na mente, começa no psicológico. Por quê? Porque se o nosso psicológico não for transformado, a gente não iremos viver em ética, em conduta e em temperância. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha ética, tinha postura e tinha temperância. Por quê? Observe que o apóstolo Paulo, ele vai ensinar as igrejas a ter o quê? Uma vida de conduta. O que está faltando nos dias de hoje é conduta. É as pessoas serem imitadores de Cristo. E as pessoas ter sobre elas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Observe, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Observe, abençoados são os perseguidos. Abençoados são aqueles que são perseguidos pelo testemunho. Abençoados são aqueles que são perseguidos pelo testemunho de Cristo, porque nós somos obreiros de Cristo. Observe Marcos 16, versículo 15 e 16. Jesus ele deu uma ordem para os seus novos obreiros: pregar o evangelho, anunciar o evangelho, anunciar a palavra aos confins da terra. Então observe, Jesus, ele havia aplicado sobre a vida dos novos obreiros a mensagem da salvação. Os discípulos, eles tinham a obrigação, os discípulos, eles tinham que anunciar a mensagem que eles haviam recebido de Cristo, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que salva o pecador, uma mensagem que liberta o homem do erro, uma mensagem que liberta o homem da vaidade, uma mensagem que liberta o homem do adultério, uma mensagem que liberta o homem da fornicação. Jesus, irmãos, ele injetou a verdade no coração dos discípulos para que eles não viessem pregar a mentira, mas que viessem pregar a verdade. A ética cristã, meus irmãos, está relacionada a viver as palavras de Jesus. Porque não adianta apenas pregar, tem que viver a Bíblia. Não adianta apenas Espírito, tem que viver aquilo que dissemos. Não adianta pregar arrependimento se o homem não se o homem não quer buscar o arrependimento primeiro para si. Por quê? Porque nós precisamos estar curados para poder curar outras pessoas. Essa também, meus irmãos, é uma valorização da ética cristã. Exatamente, meu amigo Gediel Soares. Falta muito viver um evangelho genuíno. Pode deixar nos seus comentários aí, tá bom? Falta muito viver um evangelho genuíno. Exatamente, meu amigo Gediel Soares. O tempo a qual a gente estamos vivendo é um tempo muito escasso. É um tempo de dias trabalhosos, tempos trabalhosos, aonde a mensagem cristocêntrica, meus irmãos, está sendo arrancada. Aonde hoje as teorias humanas, teorias de homem, observe, hoje cada um quer pregar o seu evangelho. Hoje cada um quer pregar a sua palavra, mas muitos não querem ser fiéis à palavra de Jesus. Observe, meus irmãos, que no versículo 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Pois nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha o interessante que Jesus está dizendo, é muito interessante. Vocês são sal. E se vocês não tiverem sabor, como que vocês vão poder trazer vida? Como que vocês vão poder trazer sobre o homem a alegria? Como que vocês vão salgar aquilo que está sem sabor? Observe que Jesus está dizendo da sua igreja: vocês precisam ser transformados. Porque se vocês não terem conduta, como que vocês vão poder anunciar as minhas palavras? Observe, meus irmãos, a conduta deve refletir a Cristo. Um cristão que tem conduta, ele reflete Cristo em sua vida. Abre a sua Bíblia aí, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 18, você vai entender, aleluia, o que eu estou dizendo nesse ensino bíblico. Que nós, com a cara descoberta, observe, meus irmãos, é muito interessante isso, e nós,
com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor e somos renovados de glória em glória. Eu gosto muito de usar esse versículo nos ensinamentos. Por quê? Porque se nós não refletirmos Jesus em nossa vida, se nós não tivermos sobre nós uma vida, meus irmãos, de experiências com Cristo, nós não iremos refletir a glória de Deus sobre nós. Por quê? Porque para refletir a glória de Cristo é preciso ser renovado de glória em glória. Então observe, meus irmãos, que todos nós precisamos a cada dia refletir a glória de Cristo em nós. Vamos para a Bíblia, Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia diz que antes dos discípulos receberem poder, eles precisavam obedecer às palavras de Jesus, eles precisavam ficar reunidos em Jerusalém até o dia que a promessa viesse se cumprir. Então, meus irmãos, faltava-se 10 dias para a festa da Páscoa. Deus abençoe, pastor Ricardo Gomes. Deus abençoe poderosamente a vida do Senhor. Então nós iremos observar, meus irmãos, que para receber o poder do Espírito Santo, era preciso, meus irmãos, os discípulos estarem fundamentados nos ensinamentos de Jesus. Primeiro, para receber o poder do Espírito Santo não é de qualquer jeito, isso é verídico. E nós, como estudantes da Bíblia, sabemos, meus irmãos, que quando fala de avivamento, não é a línguas estranhas, não é levantar a mão, não é bater um pé, não. Quando fala de avivamento, é uma questão de sobrevivência. Então, glória a Deus, pastor Ricardo, a salvação reflete a glória de Cristo. Louvado seja Deus, meus irmãos. A salvação, ela reflete a glória de Cristo sobre nós. No texto a qual o pastor Ricardo deixou para nós aqui, se nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 8 e 9, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha bem que Paulo vai dizer, não por obras, para que ninguém se glorie. Observe, meus irmãos, nós somos salvos por intermédio da maravilhosa graça de Jesus. Nós somos salvos por intermédio de uma graça eterna, a qual Cristo se fez maldição pelo homem, se entregando na cruz, nos dando a oportunidade de vida. Jesus, quando ele subiu para o céu, o interessante é que Jesus deixou o teu testemunho na vida dos discípulos. Então Jesus, meus irmãos, ele deixou a palavra aplicada no coração dos discípulos. Para quê? Que eles viessem refletir a imagem de Cristo sobre eles. Observe, em João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz, meus irmãos, claramente, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que não estando em mim, o meu Pai tira e lança no fogo. Mas todo ramo que estando em mim, ele limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Olha que Jesus vai dizer para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus está dizendo, vocês estão limpos pelos meus ensinamentos. Vocês estão limpos por aquilo que eu tenho ensinado a vocês.
Então observe, meus irmãos, que todos os dias nós somos limpos pela palavra, para que viemos todos os dias refletir sobre nós a maravilhosa presença de Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, e no versículo de número 9, a Bíblia diz: vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Observe, meus irmãos, nós somos obreiros, separados por Ele, para que viemos anunciar as boas obras, a qual Jesus realizou por intermédio do Espírito Santo. Então é muito bom a gente frisar isso em nosso estudo, meus irmãos, que tudo aquilo que Jesus realizou, tudo aquilo que Jesus ele fez, foi por intermédio do Espírito Divino do Pai. Observe que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele curava, transformava, pregava, exortava. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado. Então observe, um cristão que tem uma vida de ética e postura, ele precisa se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Então observe, meus irmãos, que para sermos aprovados por Deus, é preciso nós obedecermos a Cristo. Ninguém é aprovado por Cristo se não obedecer a sua palavra. Vivemos hoje um tempo, meus queridos irmãos, que muitos querem pregar, mas não obedecem ao seu pastor. Muitos querem pregar, mas não obedecem ao seu pai e à sua mãe. Muitos querem pregar, mas não têm conduta dentro de casa. Muitos querem pregar, mas vivem na mentira. Deus não renova esses tais com o poder do Espírito. Por quê? Porque o Espírito, para habitar sobre o homem, é preciso o homem, meus irmãos, estar centralizado nas palavras de Jesus. Então entenda, para o homem poder ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ter o quê? Conduta, temperância e uma vida de oração. Vamos lá, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, e no versículo 16, a Bíblia diz, abra sua Bíblia, por favor, a palavra do Senhor nos revela, que habite em vós a palavra de Cristo, ricamente, com toda a sabedoria. Meus irmãos, a palavra de Cristo habite em nós. Agora abra sua Bíblia também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que nos diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Irmãos, observe bem, queridos irmãos em Cristo Jesus. Paulo está orientando aos irmãos de Corinto a valorizarem o templo do Espírito. Observe que esta cidade, meus irmãos, habitava grande idolatria. O povo se prostituía. O povo se corrompia. Esta cidade habitava aproximadamente 250 mil habitantes. E o apóstolo Paulo, ele vai implantar, estabelecer
uma base do reino dentro dessa cidade, para que o evangelho fosse pregado. Então observe, Paulo tinha ética, conduta. Ele vai orientar: vocês precisam valorizar o templo do Espírito. Por quê? Porque se vocês não valorizarem o templo do Espírito, Deus vai destruir vocês. Irmãos, isso é muito sério. As pessoas estão hoje vivendo em prostituições. Muitos estão vivendo em prostituições e não estão valorizando a presença de Jesus. Irmãos, um obreiro que vive na idolatria, ele não é cheio do Espírito Santo. Porque para um obreiro ser cheio do Espírito Santo, ele precisa viver as palavras de Jesus. Vamos lá. Um cristão não pode ser mentiroso. Somos sal da terra e a luz do mundo. Testemunho significa uma declaração fundamentada, comprovada. Um cristão precisa ter amadurecimento, postura e integridade. Aleluia! Vamos ler em Efésios, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia, por favor, meus irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 18. E versículo 18 ao versículo 21 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, amém? Versículo 18 até o versículo de número 21, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho na qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, aleluia, no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você pode glorificar a Deus aí nos comentários, meus irmãos. Paulo está orientando aos irmãos de Éfeso: não se embriaguem com vinho onde há contenda, mas vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Aleluia! Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Vocês precisam viver uma vida de espiritualidade. Vocês precisam sempre dar graças ao Senhor por todas as coisas, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Meus irmãos, o vinho traz a contenda, o vinho traz a embriaguez, mas o Espírito Santo, ele traz a virtude. Ele traz sobre nós a cada dia o sentimento de sermos sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos para mais uma leitura. Já estaremos dando encerramento, mais uma leitura e estaremos encerrando esse primeiro estudo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Perdão, meus irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 17, que diz assim: Ora,
ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, a único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. E amém. Graças ao Cordeiro. Meus irmãos, a único Deus seja o louvor, seja a honra e seja a glória para todos sempre. Para me frisar e encerrar, para nós orarmos, eu quero dizer nessa noite: a ética cristã reflete Cristo sobre nós, e almas serão libertas pelo poder da palavra. Que viemos a cada dia dar bom testemunho, testemunho de verdadeiros cristãos, orando, clamando, e a cada dia estarmos fundamentados dentro dessa palavra. O avivamento, meus irmãos, sabemos que não está no grito, está dentro dessa palavra. Essa palavra precisa ser valorizada todos os dias. Precisamos estar fundamentados dentro dos princípios bíblicos. Não abandone a sua fé em Cristo. Continue orando, continue buscando, continue se enchendo da presença do Espírito Santo. Tiago 1:22, que não viemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago 4, versículo 7, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento para a glória do Senhor. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Gediel Soares, a vida do pastor Ricardo Gomes. Amém? Deus abençoe poderosamente aos nossos irmãos que esteve conosco nesse primeiro dia de estudo. Amém? Eu gosto de ser rápido, mas objetivo nos ensinamentos. Amém? Para que as pessoas depois possam assistir com mais calma. E amanhã, querendo Deus, estaremos aqui o mesmo horário, meus irmãos, trazendo mais um estudo para a glória do Senhor. Amém? Neste momento eu quero convidar você a orar comigo. Amém? Agradecendo a Deus por essa tarde maravilhosa em tua presença, a qual o Senhor tem nos dado por intermédio do teu Espírito Santo. Amém? Eu quero lhe convidar a você orar comigo, agradecendo ao Senhor dos Exércitos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o nosso coração, meu Pai, se alegra na tua presença. Ó Deus, pelo Senhor ter se feito presente, Pai, em nossas vidas, Senhor, nesse momento de estudo. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, dos nossos irmãos que estão acompanhando, Senhor, esse estudo. Porque, meu Pai, nós precisamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, estarmos firmados em tua palavra. Deus abençoe o pastor Ricardo Borges, ó Pai, Ricardo Gomes, ó Pai, a vida, Pai, do nosso irmão, Pai, Gediel Soares, a sua família, Senhor, a família, Pai, do teu servo, pastor Ricardo, Senhor, aos nossos irmãos que esteve acompanhando, que vão acompanhar, Senhor, logo após o encerramento. Pai, muito obrigado por essa alegria, Senhor, de estarmos em tua presença, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Concordo plenamente, precisamos estar fundamentados na palavra de Cristo. Amém, pastor Ricardo Gomes. Deus abençoe, tá bom? Foi um prazer ter o Senhor aqui conosco. Amém? Graças seja o Senhor. Muito obrigado pela participação. Glória a Deus. Minha alma está queimando por essa palavra. Eu creio que também a sua alma está queimando pela palavra de Jesus. Amém? Te aguardo os meus irmãos amanhã, 3h30, para darmos encerramento em nome de Jesus, tá bom? Um abraço no seu coração e que a eterna paz do Senhor abençoe a todos em Cristo Jesus. Deus abençoe.